Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, ninguém necessitais de que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Nós vimos aqui Paulo trazendo à igreja de Tessalonicense esta palavra de despertamento. Ele falando que ninguém seria pego de surpresa com este acontecimento, porque ele diz: vocês bem sabeis destas coisas. Estava lendo nesta palavra e meditando, irmãos, que temos que estar atento aos acontecimentos em nossa volta. O próprio Jesus, ele já havia alertado aos seus seguidores a respeito da volta de Jesus. Eu, como servo de Deus, eu não tenho dúvida que Jesus voltará. Quem tem esta mesma certeza que eu tenho, diga aleluia. Jesus voltará. É promessa dele em vários textos da Bíblia. Quando ele estava ascendendo aos céus, vieram 2 anjos do Senhor para relembrar a igreja a respeito do que estava acontecendo. Vendo Jesus subir, sendo levado aos céus, a palavra de Deus diz que eles entristeceram o vosso coração. E o anjo do Senhor então veio e disse: olha, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele já havia prometido. No livro de João, no capítulo 14, ele disse que era necessário que ele voltasse para o Pai, preparasse lugar, e depois de tudo isso estar feito, ele voltaria para buscar a sua igreja. Tem igreja de Jesus aqui nesta noite? É promessa dele vir te buscar. Eu voltarei e levarei vocês para estar para sempre comigo. Digam graças a Deus. Quem está esperando este momento, diga aleluia. Então não deixa que nada venha mudar isso de você. Não deixe que nada desta vida venha roubar isso de você. Esta certeza que você fará parte da igreja que será arrebatada. Amém, igreja? O próprio Jesus também já preparando os seus seguidores a este respeito. Jesus, sendo Deus, sabedor de todas as coisas, ele sabia de tudo que iria acontecer. Estava subindo para a igreja, para o culto de hoje, e meditando na palavra desta noite, eu fui lá no livro de Gênesis capítulo 6, e vendo naquela palavra o caos que havia se tornado o homem, a qual Deus havia criado à sua imagem e semelhança. Ao ponto de Deus ter falado que ele havia arrependido de ter criado o homem, porque o homem enveredou um caminho em que Deus não tinha para o homem, mas Deus sabia, e nem por isso Deus desistiu de criá-lo. Deus sabia o caminho que o homem tomaria, mas Deus não criou o homem para este caminho. Agora o homem longe de Deus, afastado de Deus, e Deus então levanta a sua ira. E ele fala: eu vou destruí-lo todos, vou destruir toda a raça humana, porque eu me arrependo de ter criado o homem. Olha você, irmão, ao ponto que chegou o homem, aquele que outrora Deus havia criado como a sua imagem e semelhança. Mas a palavra de Deus diz que Deus é justo. Digam graças a Deus. Por causa dessa justiça de Deus, é que nós estamos aqui nesta noite, exaltando,
glorificando e bendizendo ao nome do Senhor, por causa da justiça de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus então olha para o caos que havia na humanidade naqueles dias de Noé. E ele viu Noé com a sua família, um homem justo, um homem que vivia no meio de um povo que havia virado as costas para Deus. E ele então vê naquele homem, um homem íntegro, um homem que não havia se misturado com o pecado, com as práticas que aquela população naqueles dias havia chamado para si. E ele disse então: eu não posso destruir todos, porque lá tem um homem. E este homem, por nome de Noé. E Deus então cria ali um plano para salvar Noé e a sua casa. E os demais que porventura entendesse a ira de Deus. E Noé então pregou a palavra de Deus a respeito do que Deus havia falado com ele, que ele destruiria toda a raça humana, exceto aqueles que voltasse para ele. Mas o homem não entendeu. O homem estava cego nos seus entendimentos. E Noé então cumpre o acordo que ele havia feito com Deus, construindo a arca como Deus havia determinado a ele. E Noé pregoando aquela palavra da ira de Deus. O que mais me impressiona é que Noé, pregoando aquela palavra da ira de Deus, que ela viria sobre aquela terra, eles não se arrependeram. Pelo contrário, zombava de Noé. Chegou o dia de Deus cumprir o juízo que ele havia dito. Noé entra, depois de mais de 100 anos, ele entra, depois de mais de 100 anos, pregando aquela palavra da ira de Deus. Arrependam das más práticas que vocês estão praticando. Arrependam, Deus vai mandar a sua ira. E quando a arca estiver pronta, entra na arca. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: eu sou a arca de Deus, igreja do Senhor. E eles não davam crédito. Eles não deram crédito. E você conhece bem a história. O juiz de Deus veio. E eles não procuraram a arca de Deus. Eles não entraram nesta arca. Eles não vieram para o porto seguro. Somente Noé com a sua família foram salvos. O texto que nós lemos diz: não preciso falar com vocês a este respeito, porque vocês sabem muito bem. E o versículo 6 diz que nós temos que tomar cuidado para que nós não durmamos. Ou seja, não esqueçamos, não deixa de preocupar nessas coisas. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. O próprio Jesus alertando a sua igreja dos seus dias, em que ele, porque ele é dos dias de hoje também, mas quando Jesus Cristo, o homem, pisou aqui nessa terra, vivendo aqui 33 anos, e o seu ministério durou 3 anos, e quando estava o momento dele voltar para o Pai, como eu citei lá no livro de João 14, ele agora chama os seus seguidores, ele reúne no momento, ele libera esta palavra, que a igreja. Quem é a igreja? A igreja é os que seguem Cristo. Tem alguém que segue Cristo aqui? Você é a igreja.
E Jesus falou a respeito da igreja estar atento a estes acontecimentos que viria como sinais, que estaria anunciando a sua vinda. Nos dias que Jesus pisou nessa terra como homem, nem ele sabia o dia que isso irá acontecer. Hoje foi devolvido isso a ele, ele sabe. Porque ele disse que a mesma glória que eu tinha, quer dizer, ele havia perdido aquela glória que ele tinha como Deus e como homem, ele havia perdido. Ele não sabia, mas isso foi devolvido a ele. Ele disse: o dia da vinda do Senhor não cabe aos homens saber, mas só ter a certeza que ele virá. Os discípulos de Jesus, há quase 2000 anos atrás, eles pregavam como se Jesus viesse nos dias deles. Mas eles não puderam ver isto acontecer. Mas eles estão aguardando o dia que Jesus manifestar. Eles estarão aguardando a ressurreição. Nós, nos dias de hoje, quase 2000 anos se passaram. Nós estamos pregando e vivendo como se Jesus voltasse nos nossos dias. Mas se isso não acontecer nos nossos dias, não faremos parte do arrebatamento da igreja, mas sim da ressurreição, porque estaremos juntos com aqueles que tiveram essa mesma esperança e não desfaleceram na sua fé, morreram crendo, Jesus voltará. E quando isso acontecer, se não for nos nossos dias, nós faremos parte da ressurreição e entraremos juntos com os que serão arrebatados a encontrar com o Senhor para sempre. Mas nós precisamos estar cuidadosamente atentos. Fala para o seu irmão, olhando nos olhos dele: seja cuidadoso com a sua salvação. Jesus voltará. Olha para ele e fala assim: entendeu? É difícil olhar e falar isso, irmão. A maioria não olha. Isso é forte. Vou forçar mais uma vezinha aqui. Olha para o seu irmão e fala assim: entendeu? Puxa! Jesus, parei aqui, com seus seguidores, falando a respeito do que iria acontecer com ele, que ele voltaria para Deus, para o Pai. Depois ele ia voltar em outro tempo para buscar a sua igreja. E eles ficaram confusos. Eles queriam saber quando, como. E Jesus disse: olha, o dia nem eu sei. Não cabe a mim saber, nem vocês. Mas vai acontecer. Eu só posso orientá-los vocês a este respeito, que não será muito diferente do dilúvio. Entenda isso aqui, irmão. A vinda de Jesus não será muito diferente do dilúvio, porque a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, para nós, será vitória, alegria, triunfo, gozo, paz. Mas para aqueles que não fizerem parte, será juízo. Noé dentro da arca foi alegria. O povo fora da arca foram tristeza. Noé dentro da arca foi vitória, graça, presença de Deus, amor de Deus, a alegria na presença de Deus, o cuidado de Deus. Mas para aqueles que estavam fora da arca, para eles foi o juízo de Deus. Não será diferente. Jesus mesmo disse: a vinda do Filho do Homem será mais ou menos, ele se comparou, nos dias de Noé. Olha para os dias de Noé, igreja, e olha para os dias de hoje. Aí fala para o seu irmão: Deus é misericordioso. Por que Deus é misericordioso, irmão? Porque Deus já poderia ter liberado Jesus para voltar há muito tempo, mas ele estava esperando pela minha decisão, pela sua decisão, e ele continua esperando pela decisão daqueles que ainda não passaram para o lado da graça. Compara os dias de Noé com os dias de hoje. Olha na televisão essa semana. Lá em casa não está nem assistindo televisão essa semana, seriado, só jornal. Esse mesmo tem um canal aí que chama Globo, só passa notícia do carnaval. Irmão, imagina se Jesus vier num momento desse. Que caos poderia ser? Era assim nos dias de Noé. Jesus disse: olha, a minha vinda será como os dias de Noé. Eles tinham a vida deles, casavam, festejavam, farreavam, faziam o que bem viesse na cabeça, até que chegou o momento em que Deus disse: Noé, é agora.
Irmão, você já parou para pensar se Deus falasse para Jesus: não estou fazendo juízo de você. Não entenda assim. Quem sou eu para fazer juízo de você? Imaginamos se Deus olhasse agora, como Ele olhou nos dias de Noé, abriu o céu para que descesse chuva. Imaginamos agora Deus olhando para este planeta que nós vivemos, e Ele está olhando para cada um de nós, e Ele liberar Jesus. O momento é agora de cumprir a tua palavra, que voltaria para buscar a minha igreja. Imagina este diálogo de Deus e Jesus. Deus vai liberar isso um dia. Eu creio que Deus, na sua ira, como foi nos dias de Noé, na sua ira, como foi ali nos dias de Abraão, em Sodoma e Gomorra, é um pensamento meu. Isso não está na Bíblia, não. Creio também que não será heresia, não. O diálogo de Deus com Jesus e o Espírito Santo. Deus fala: pode buscar a minha igreja. Eu preciso de derramar o meu juízo na terra. Foi assim nos dias de Noé. Mas Jesus: Pai, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. E o Espírito Santo falando: deixa eu colocar alegria no coração deles primeiro. Foi falado isso que hoje no jejum, né? Deixa eu colocar alegria no coração deles primeiro. Eu acho que essa igreja carrancuda que às vezes nós demonstramos, não é essa igreja que Jesus quer levar, não. A igreja que Jesus quer levar é aquela que tem a alegria do Espírito Santo de Deus dentro dela. Concluo: Ele vai voltar. Ele vai voltar. Exalte o nome do Senhor, igreja. Glorifica o nome do Senhor, igreja, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.